Ele é tudo pra mim. Jesus, és tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Jesus, és tudo pra mim. Alfa, Ômega. Alfa, Ômega. Princípio e fim. Tu és tudo pra mim, és tudo pra mim, tudo pra mim, tu és tudo pra mim. Jesus, tu és tudo pra mim, mas és tudo pra mim. Jesus, Alfa, Ômega, princípio e fim. Tu és tudo pra mim, és tudo pra mim, és tudo pra mim, és tudo pra mim, Jesus. Tu és tudo pra mim, Jesus. Tu és tudo pra mim. Tu és tudo pra mim, tu és tudo pra mim, tudo pra mim, Jesus. Tu és tudo pra mim. Alfa, Ômega, princípio e fim. Aquele que era, que é e que há de vir. Alfa, Ômega, princípio e fim. Aquele que era, que era e que há de vir. É tudo pra mim, tu és tudo pra mim, Jesus. Tu és tudo pra mim, tu és tudo pra mim, Jesus. Tu és tudo pra mim, Jesus. Tu és tudo pra mim. Tu és tudo pra mim. Alfa, Ômega, princípio e fim. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele era, é e há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o nosso esconderijo. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo e na sombra do onipotente Deus nós estamos descansando, dizendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel. Nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentam com as suas mãos, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés do filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor e temos colocado no alto refúgio, porque nós conhecemos o seu nome, quando nós lhe invocamos, ele nos responde. Ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, pois é Ele, Jesus, o nosso esconderijo. Ele é tudo para mim. Os acordes podem estar muito estranhos,
mas Jesus realmente é aquele que é tudo para mim. E eu canto mesmo com os acordes sobrenaturais, mas é Ele que é tudo para mim, por conta dele eu estou aqui, por causa dele nós estamos aqui. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Ele é a causa de nós estamos aqui, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Louvado seja Deus. Sou feliz aqui pelas Geisa Souza, que já está aqui conosco, nessa live do Facebook, ao meio-dia. Temos a Geisa Souza, temos o Osmar Paixão, temos o aplausos para Jesus, porque os aplausos sempre serão para Ele. Nada para mim, porque sem Ele eu não sou nada. Então eu louvo o Senhor por vocês estarem aplaudindo aquele que é tudo para mim, Jesus. E quanto a vocês que estão aqui no YouTube, a ministração está sendo feita será feita ao mesmo tempo que está sendo feita para a live do Facebook, também está sendo para o YouTube. Nós estamos matando 2 coelhos de uma cacetada só. Aqueles que não têm condição de estar participando da live do YouTube, tem o vídeo da live do Facebook, tem um vídeo no YouTube diariamente, quantas vezes queira ouvir. Agora vamos para o nosso assunto, que é conhecermos mais o Senhor, né? Nós estamos aqui com Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é por isso que nós estamos estudando a palavra. Começamos em Gênesis e já estamos no livro de Juízes, no capítulo 11 hoje. Entramos hoje no capítulo 11. E quero deixar para vocês nosso tema de hoje, que é: a tua resposta é responsável pelo ambiente que você, por esse ambiente que você fez. Tua resposta é responsável pelo ambiente que você tem. As respostas que você dá, as situações da sua vida, as situações que você passa, ela é responsável pelo ambiente que você tem hoje. Foi as suas respostas que formou isso aqui que está acontecendo na minha vida. Foi as minhas respostas que aconteceu, que está me trazendo a um ambiente como esse que eu tenho aqui hoje. As minhas respostas diante das situações fizeram isso que eu sou hoje. As suas respostas diante das situações da vida fez o que você é hoje. Então, preste atenção que você vai começar a responder da agora em diante. De que maneira você vai responder às situações a partir de agora. Porque até aqui, se você tem alguma coisa para se queixar, saiba que foram respostas diante de situações que lhes foi apresentada e que você respondeu da maneira que gerou esse ambiente. Qual é a resposta que você estava dando no passado ou até o dia de ontem? Era branda, porque a branda desvia o furu. Se você estava dando essa resposta, você tem um ambiente saudável, um ambiente de paz. Porque a resposta branda desvia o furu. Mas se você estava tendo respostas grosseiras, respostas inconvenientes, com certeza você gerou um ambiente péssimo. Então só se arrependa. Porque nós sabemos que Deus só tem para nós o que é bom. Ele já nos ensinou para responder com mansidão, para sermos mansos. Está escrito em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. E é esse o nosso tema, baseado em Provérbios 15, versículo 1. É o tema do nosso assunto de hoje. Então, Ele é tudo para mim. Eu cantei isso aqui para vocês, que Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim mesmo, senão não estaria aqui. Jesus, o nosso refúgio. E nessa história de hoje nós temos Jefité. Nesse capítulo 11 de Juízes, nós vamos ver o Jefité, que era um marginalizado, era um filho legítimo de Gileade, porém, a sua mãe não era a esposa de Gileade. E a esposa de Gileade tinha muitos filhos. E esses irmãos, meio-irmãos, porque era só irmão por parte de pai, expulsaram Jefité da sua casa. E o papai Gileade ficou quietinho, se não quisesse desfazer a nova família que tinha formado, né? Teve que ficar quietinho. Foi tipo Abraão com Sara. Quando ele gerou o filhinho com a escrava, que Sara não quis mais,
Ele teve que deixar Sara mandar embora o filhinho amado, porque senão ele tinha perdido a esposa. Aqui Gileade certamente foi a mesma atitude. Os seus filhos, que eram meio-irmão de Jefité, não quiseram conviver com Jefité, botaram Jefité para fora e o papai Gileade ficou quietinho. Então Jefité foi essa pessoa ferida na alma, mas que de repente se tornou juiz de Israel. Como já sabemos, Deus pega o que não é e faz ser. Então, aquele que era marginal, estava marginalizado, aquele que estava sem nenhuma possibilidade de ser alguém, agora se torna um juiz de Israel. Porém, o seu período de juiz não foi muito legal. Quem sabe influenciou, não é? Eu já disse a vocês que se a gente não está curado, não dê um passo adiante. Pare onde está e procure a cura. Se você não foi curado, então fique onde está. Espere ser curado para avançar. Não avance sem estar curado. Jefité, com certeza, com esses transtornos que houve na sua vida, de ter um pai que estava casado com outra mulher e que os filhos dessa outra mulher o expulsa, não quer viver em família com ele, isso dói, isso é terrível. Mas mesmo assim o Senhor pegou o que não é e faz ser, permitiu a Gileade essa oportunidade dele ser alguém importante. Porém, esse alguém importante estava com sua feridinha na alma, com suas dificuldades, precisava de ser curado. E aí, isso dependia dele ter se humilhado diante de Deus. Primeira coisa, o passo que ele tinha que fazer ao se tornar um juiz, era voltar-se para Deus, para colocar diante de Deus a feridinha que estava na alma, para pedir perdão, para perdoar. E aí, então, ele enfrentaria. Mas a Bíblia não registra que ele fez isso. Simplesmente ele se achou, né? Bem, olha quem era ele. Então, eu quero ver agora os irmãos. Certamente, isso é normal de alguém que não mostrou nada de arrependimento. Se ele não mostrou, aqui não está registrado que ele mostrou arrependimento das intrigas com o irmão, e mesmo ele tendo razão, mas precisava colocar isso diante de Deus para estar bem com seus irmãos. Se ele não fez isso, então certamente essa oportunidade dele ser um juiz foi uma maneira dele se mostrar agora vencedor diante daqueles que lhe expulsaram, daqueles que lhe rejeitaram. E isso não dá bom. O bom é a gente ser humilde. Não dá bom. Não é me aproveitar de uma situação que me exaltou sem olhar o que está para trás, que está ainda para ser resolvido. Tem que ser resolvido. Tinha esses problemas para ser resolvido. Esses conflitos que houve entre ele e seus irmãos, seus meio-irmãos. Então ele passou por cima, porque aqui não está registrado que ele se humilhou, que foi lá e fez isso, e disse, olha, eu sei que você... Nada, não mostra. Então ele tinha esses probleminhas, com certeza. E isso lhe fez um juiz que não foi legal. Foi aquele que passou um período menor, como juiz, foi ele. Teve menor tempo de período de juiz em Israel. E teve algumas coisinhas que não foram legais, não. Ele não teve a mesma natureza do Gideão. Vocês vão ver algumas situações. Nesse período que ele está sendo juiz, bem, dentro desse contexto, esses conflitos que houve, você vai encontrar algumas referências para você não ficar só ouvindo o que eu falo e sem ver na Bíblia. É bom que você anote Números capítulo 20, versículo 14 a 21. É bom que você anote Deuteronômio 2, de 16, versículo 16. É bom anotar. Nesses tempos de Jefité, os amonitas esperavam que pudessem estender o seu território. Os amonitas estavam querendo estender o seu território, avançar, tomar a terra que não era dele, que era de Israel. Foi esse o período que Jefité assumiu o juizado, sua contribuição em Israel como juiz. E estava essa questão para ser resolvida. Os amonitas estavam querendo estender o seu território para dentro de uma região que antigamente pertencera
a eles, porém agora pertencia a Israel. Já tinha 300 anos pertencendo a Israel, e agora eles resolveram entrar em questão em relação a isso. E Jefté repudiou essas exigências dos amonitas, não aceitou, e lembrando essa história aí, demonstrando que os israelitas não tomaram, porque havia a questão dos amonitas achando que Israel tinha tomado, e Israel não tinha tomado. Esse território é de Israel, pertencia a Israel, e quando Israel esteve a primeira vez recebendo esse território, ele pertencia ao rei dos amorreus, o Sion, que tinha conquistado dos moabitas. Foi quando Israel tomou posse desse território, que estava já nas mãos dos moabitas, ou seja, na mão do rei Sion, que era rei dos moabitas. E aí Israel resgata esse território, que era dele, e estava na mão dos moabitas, e agora eles estão em questão novamente, os amonitas querendo tomar posse desse território. Você vê que as guerras sempre por causa de ambição, não é? Você vai olhando os juízes passados que houve ambição. Israel ficou sem ter um Josué, ficou sem ter um Moisés, e agora a questão de Israel era somente ambição. A maioria dos problemas que houve depois que Josué morreu e ficou as 12 tribos para estarem tomando a direção de tudo, eram as confusões em relação a alguém querer ter o que não tinha direito ter. Sempre assim. E aí Jefté não teve a mesma... Com Gideão também aconteceu essas coisas, mas Gideão não teve uma resposta grosseira. É esse o nosso tema. A resposta branda desvia o furor. Provérbios 15, 1. Já com Jefté, Gideão conseguiu passar nesse teste. Teve outros defeitos, mas esse aqui ele não teve. Ele soube conduzir a situação para não haver briga entre irmãos. Agora estava sendo uma guerra civil com Jefté. Jefté não teve jeito para lidar com isso. Você sabe, os feridos são mais difíceis de saber resolver as situações. A pessoa sentindo dor não tem visão. Não foi isso que nós já estudamos? A pessoa dolorida, cheia de dor, não tem visão. Então ele não teve essa visão que por esse ângulo de Gideão. Gideão conseguiu entrar em situações como essa, que aconteceu aqui nesse período de Jefté, mas Gideão saiu bem nessa situação. Não deixou que houvesse uma guerra civil, não deixou que se prosseguisse aquelas brigas entre tribos. Porém, com Jefté, ele respondeu de maneira grosseira a essa situação. E aí vai acontecendo coisas que não foram legais. Desta vez, como você sabe, os efraimitas, quer dizer, a tribo de Efraim, foram mais odiosos e mais grosseiros do que como foram com Gideão. Eles vieram mais grosseiros, mais odiosos, e o Jefté não teve a mesma facilidade que Gideão teve para lidar com a situação. E aí começa a confusão terrível e muita briga, muita confusão para expulsar os amonitas, sem sequer receber resposta. Eles tinham, Josué tinha falado para os a tribo de Efraim, que queria a cooperação deles para expulsar os amonitas, que estavam querendo esse território. A tribo de Efraim não respondeu nada. Na hora que viu que Deus, o Senhor, foi com eles e deu vitória para eles, e que agora Gileade estava em primeiro lugar, estava em uma posição de destaque, aí vem, vocês sabem como entende essas coisas? Aí vem agora os Efraim, a turma de Efraim, a tribo, requerer agora a posição deles de heróis sem eles terem lutado. Dá para vocês entenderem aí o que estou falando? Então a questão era essa. Na hora de chamar, que viu a confusão, que eu estou falando para vocês, dos moabitas querendo tomar... amonitas querendo tomar o território, e que estava para ter aquela
guerrilha, aí Jefté convidou as tribos, inclusive a de Efraim, para lutarem. Mas aí na hora da guerra, da confusão, eles ficavam passivos. Não dava resposta, quietinhos. Quer dizer, deixando cada um ir lá na frente, desculpe a expressão, se acabar por lá e eles ficar quietinhos. Na hora da vitória, que eles viam que o inimigo não venceu, aí, claro que aqueles que enfrentaram os corajosos é que eram destacados, ficavam como líder no meio das tribos. Aquela tribo que venceu, que entraram na luta, é que era considerada os valorosos. Aí nessa hora, estou entendendo, aí os efraimitas queriam agora, procurando agora se posicionar e dizer que não permitia que aqueles que venceram lá se tornassem líder entre as tribos, desde quando eles não foram, porque não foram convidados. Aquelas confusões, não é? de usura, como nós falamos ontem, né, que o coração cheio de ambição, cheio de usura, é o que estava acontecendo entre as tribos de Israel. Então, era convidado para ir lutar, ficava passivo, não ia. Quando via que aqueles que foram venceram, aí ficavam com inveja, porque agora aqueles estavam destacados, ficavam em primeiro lugar, ficavam como líder. Foi essa situação que o nosso querido Jefté encontrou aqui. E ele não estava preparado para enfrentar isso. Deu respostas grosseiras, não deu resposta branda. No caso de Gideão, já tinha essas confusões, mas Gideão, nessa parte, passou aprovado, porque não deixou que houvesse confusão entre irmãos, entre tribos. Guerra civil, que isso é uma coisa terrível, não é? Aí Gideão teve essa capacidade de controlar, dando respostas sábias, controlando a situação com a boa conversa. Já o Jefté, como eu já disse, cheio de feridinhas na alma, não teve paciência para lidar com uma situação dessa. E aí o resultado é que ele respondeu também grosseiramente, revidou, e aí entraram as tribos em guerra, em confusão, e foi terrível. Só teve 6 anos, foi o juiz que ficou menos tempo, só durou 6 anos, e 6 anos onde ele deixou Israel entrar em decadência total, adorando a outros deuses, que isso aí já era de costume, mas o juiz que chegava procurava consertar a situação. Jefté não conseguiu controlar essa situação, Israel permaneceu na idolatria, e além de tudo, em guerra entre irmãos, guerra civil. Então foi um dos piores juízes, o Jefté. E não tinha que ser diferente, desde quando ele não estava preparado emocionalmente. A sua alma estava muito ferida. Você já imaginou alguém que tem um pai legal, o Gileade, e que agora está feliz porque está com seu pai, e de repente os seus meios irmãos, os filhos da mulher do seu pai, expulsam, inventam uma história qualquer, na qual não tinha razão de ser, injustiçou o rapaz, o Jefté, expulsou Jefté. Agora Jefté conseguiu se juntar com um bando de desocupados lá, de pessoas também rejeitadas, marginalizadas, e de repente ele consegue ter fama e chama o Jefté para ser o juiz de Israel. Mas dentro dele não havia preparo. Você sabe muito bem que se aqui dentro não estiver bem, não adianta o que está por fora. Tem que estar dentro, o coração está bem, está tudo resolvido, e faltou isso. Ele era valente, realmente ele, quando foi expulso da sua casa, ele era inocente, não tinha feito nada de errado, e estava assim, alguém valentão lá, conseguiu sobressair no meio do povo lá onde ele se juntou. Porém, para ser um juiz de Israel, tem que ser alguém. Israel é a nação escolhida de Deus. Aqueles juízes que tinham vindo em outra situação, que não mostrou feridas na alma de tal nível, situações como essa, não tiveram condição de dirigir, de julgar Israel como deveria. Imagine uma pessoa ferida na alma. Então, ele foi o que governou no menor tempo, apenas 6 anos,
Ele foi aquele que deixou Israel mais decadente ainda. E é bom que tomemos essa lição. Ele trouxe respostas que foram desagradáveis. Não teve resposta inteligente. Nós precisamos ter respostas inteligentes diante das situações que vivemos. Porque, caso contrário, nós formamos um ambiente de terror para nossas vidas. Você quer viver um ambiente péssimo, desagradável, nada do que você gostaria? Basta você começar a colecionar suas respostas grosseiras. Tenha respostas grosseiras e você vai plantar na sua vida um ambiente desastroso, terrível, sem paz, um ambiente incomodativo, um ambiente sem descanso. Então é bom que você tome essa lição, que você, nós tomemos essa lição, aprendamos a dar respostas brandas diante das situações, porque assim nós estaremos tendo um ambiente gostoso para viver no nosso futuro. Mas se a gente der resposta do tipo de Jefté, resposta que também estava de acordo com as grosserias daquele que veio incomodar, alguém vem te incomodar com grosseria, você tem que ter respostas brandas, para você não causar danos na sua vida e na vida dos demais que estiverem circulando. E aí Jefté não teve essa experiência boa. Ele teve respostas ruins, grosseiras também. Ele não soube lidar com a situação. E o resultado que ele causou esse dano como juiz, esse dano terrível de Israel entrar em guerra civil, irmãos contra irmãos. Tribo contra tribos. Aí fica difícil a situação, não é? Então nós vemos no capítulo 12, continuando ainda falando de Jefté, desta vez os efraimitas, eles foram mais falando do mesmo assunto, o capítulo 12. Começamos no 11 e no 12 a gente está vendo que é desse assunto mesmo, dizendo dessa situação que Jefté enfrentou e que foi tudo terrível porque ele não soube lidar. No capítulo 12 de Juízes. É isso que nós temos como resumo. Jefté não soube lidar e resultou numa guerra civil. Tem maior dano para uma nação do que guerra civil? Irmãos lutando contra irmãos? Foi terrível o período de juiz que Jefté passou como juiz. E a lição que ficou para nós é essa. Que nós devemos saber o que responder diante das situações que temos todos os dias. Apresentam-se situações nas nossas vidas que a gente tem que saber como responder, para depois não gerarmos um ambiente de insegurança, de falta de paz, para nós estarmos convivendo com ele. Foi esse ambiente que Jefté gerou para a vida dele. Então temos que ter cuidado, ter esse aprendizado nesse capítulo aqui, 11 e 12, onde fala de Jefté. E depois, no final, a gente vê como todos eles, chega o momento da sua morte, ele morreu deixando essa situação de decadência em Israel. Depois da morte dele, nós vemos alguns juízes que não tiveram não tem muito que se falar. Como aconteceu nos capítulos 9 também, que nós, 9 e 10, nós vimos o Tola, que não tinha muito o que se falar, e o Jair, que foram juízes que tiveram apenas sua posição de juiz e foram usufruídos da sua posição, ter luxo, ter bens materiais, e não se envolveram com as situações que Israel precisava ser resolvido. Não se meteram com nada, como diz, eu estou aqui como juiz, se alguém estiver achando bom alguma coisa, me diga, e eu estou achando é tudo muito bom, e acabou. Ele faz de conta, é aqueles que faz de conta que não está vendo nada, simplesmente se aproveita da posição que tem e vai usufruir da sua posição, ter seus bens materiais, que como juiz tinha que ter, não é? Uma situação boa. É isso que aconteceu também na vida de Tola, na vida de Jair, e agora no capítulo 13 também, 12, 13, a gente vê, capítulo 12, nós vemos Ebizan, que também foi a mesma coisa, só mostra os bens materiais que ele teve, quer dizer, só usufruiu da posição de juiz, o Ebizan,
pegou suas filhas e casou com pessoas de outras tribos, pegou os homens das outras tribos para casar com suas filhas. Ele criou um ambiente bem gostoso para ele não ter trabalho com nada, ficou amigável, botando somente as filhas para casar com os da outra tribo e pegando os rapazes das outras tribos para casar com as filhas dele. Fez aquela coisa de amigável e ele se saiu bem, não teve nada para lutar. Isso é o Abizã, depois de Jefité. Depois de Abizã, também teve o Elon, outro também que não tem nada de significante. A Bíblia não mostra nada de bom, que é assim, de especial, de relevante que ele fez. Depois de Elon, vem o Abidom, que também da mesma maneira, 40 filhos, que eles sabiam fazer muitos filhos, poligamia, aquele que vai somente para ter uma posição e usufruir dos benefícios da posição, mas não fez nada de relevante em favor de Israel. Aí depois você vê a expressão Hillel, que significa adorando, mas tendo esse nome ficou famoso em todo Israel, esse Hillel, que aparece em vários textos da Bíblia e que é bom a gente saber que o significado é adorando e não temos muito comentário em relação a isso. Somente repassar em relação a Abidom, que teve somente muitos poderes, cheio de riquezas, mas não fez nada. E o Elon também foram esses juízes que não têm nenhum significado, nada de importante para nós estarmos destacando. E nós ficamos por aqui, mas ficamos no capítulo 11 e 12 de Juízes. E amanhã, se Deus nos permitir, no horário do meio-dia, aqui no Facebook, nós estaremos com a nossa história de Sansão. História conhecida, eu espero que tenhamos muitas lições através dessa história de Sansão. E, infelizmente, até aqui, a gente teve muitas decepções de ver esses que não deram nada de relevância, não tiveram nada de relevante. E aqueles que fizeram algumas coisas que deu para a gente destacar, mas que infelizmente alguns fracassos terríveis no meio desses juízes, desde o capítulo 1 até chegar ao capítulo 12, nós temos tido muita decepção. Agora imagine o nosso Deus, eu que sou semelhante a eles, não se julgue melhor do que eles, se a gente estivesse na posição deles faríamos as mesmas coisas, cometeríamos os mesmos erros ou piores, porque é assim o ser humano sem Deus, porque eles escolhiam estar longe de Deus. Não diga que eles estavam cometendo essas coisas quando eles estavam em obediência à palavra. Todos eles erraram porque eles se afastavam de Deus. Todos os juízes que pecaram, fizeram as coisas erradas, que detonaram Israel, fizeram coisas contra Israel, foi porque se afastaram de Deus. Ainda tem algo que eu não falei em relação a Jefité, é que ele estava tão fora da lei, não conhecia a lei. Ele estava assim mesmo, totalmente coitado. Colocaram ele na posição de juiz, como você diz, no lugar onde não tem alguém que enxerga, qualquer um que tem um olho só é rei. Então ele estava ali porque tudo estava mal mesmo, botaram ele ali, mas ele, além de tudo, ele fez um voto a Deus que é feito por alguém que realmente não tinha conhecimento das leis de Deus, o Jefité. Ele deu a sua filha em sacrifício para vencer a batalha. Ele disse que deu a sua filha, a sua única filha, queimada em holocausto, sacrifício a Deus, como se fosse uma coisa que Deus se agradasse. Essa parte que eu não tinha falado, é bom você não se esquecer disso. Foi um erro, porque ele não conhecia as leis de Deus, que ele não estava entendendo nada, ele estava ali totalmente, somente porque colocaram ele, é aquele que chega no lugar que não sabe o que está fazendo. Então, para ganhar a batalha, ele ofereceu a sua própria filha, e você sabe que o próprio Deus, da vez que ele pediu a Abraão, só foi para provar a fé, mas Deus não deixou que Abraão entregasse o seu filho, que matasse o seu filho. O nosso Deus é um Deus que não quer isso, que ninguém venha fazer um tipo de sacrifício humano. Aquela parte de Abraão foi apenas um teste. Na hora H, Deus pegou Abraão na hora, em tempo, para que ele não matasse o seu filho. Já o Jefité, na ignorância espiritual, sem entender das leis de Deus, pega a sua filha e sacrifica por causa de uma batalha para ganhar uma guerra.
Para você ganhar uma guerra, você deve fazer é estar ligado em Deus, que Ele é o Deus da vitória. Para ganhar qualquer batalha, você tem que estar ligado. Hoje você tem que estar ligado em Jesus Cristo, no nome dEle. E é no nome dEle que nós recebemos as nossas vitórias de todas as batalhas. Não é do jeito, em tempo nenhum, poderia ser como Jefté fez. Entregar uma filha em sacrifício, fazer um voto com seu filho, com sua filha para ganhar alguma coisa. Entregar o seu filho, matar, fazer... Nada disso. Deus quer o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Que nós estejamos com a nossa mente renovada nele e que a gente coloque o nosso corpo como sacrifício vivo. Mas esse sacrifício vivo não é porque matou, enfiou uma faca, nada disso. É a gente renunciar a nós mesmos, pegarmos a nossa cruz e seguir a Jesus. Esse é o nosso sacrifício vivo que Deus requer de nós. Jesus Cristo deixou bem claro: quem quiser seguir-me, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é esse o sacrifício que ele quer, tá bem claro. Não quer que você entregue filho de um altar, que você queime filho, que você faça voto de criar o cabelo do filho, nada disso. Ele quer que você esteja como sacrifício vivo nesse sentido, de você se renunciar, esse eu que você idolatra tanto, que você coloca nas alturas, o seu eu, tudo eu, é isso que ele quer, que você renuncie a você mesma e que você esteja tomando a sua cruz e seguindo, é esse o sacrifício. Mas o nosso querido Jefté estava totalmente por fora das leis de Deus, estava ferido, marcado pelo fato de ser filho de uma prostituta, de ser rejeitado pelos seus meios irmãos, e por ter o seu pai não defendeu, seu pai deixou que acontecesse tudo aquilo, ele foi rejeitado, teve que sair do meio da família, e isso tudo trouxe feridas na alma de Jefté, e ele só tinha que fazer isso mesmo, não tinha outra coisa de bom para fazer. O que ele fez aí só foi detonar Israel, pelo fato de permitir com suas respostas grosseiras, que é assim que faz os feridos, só tem respostas grosseiras. Você não vê um ferido com respostas brandas. Ele só está sempre querendo ofender. Então, Jefté estava ferido, desse jeito, respondeu grosseiramente, aí deu origem a uma guerra civil, idolatria Israel, foi esse o período de juizado, de Jefté como juiz. E nós, em nome de Jesus Cristo, estejamos aprendendo com os erros dele, para não cometermos os mesmos erros que ele cometeu, em nome de Jesus. Se está ferido, pare. Chama o seu líder para fazer uma libertação, uma cura interior. Depois de estar curado, aí você vai para a sua posição de líder de célula, você vai para a sua posição de líder de discipulado, vai para o púlpito, mas enquanto estiver ferido, pare. Vai ser tratado. O Senhor deixou homens e mulheres de Deus disponíveis para te receber. Todos sabem que eu estou todo tempo esperando por qualquer um que quiser ser atendido na minha casa ou no gabinete. Todos sabem disso. Quase todos os meus vídeos eu estou falando sobre isso. Que para mim a quarentena não é nada. Eu ponho minha máscara, você põe a sua. Ficamos na distância de 1,5 m e você, num lugar onde possa falar do que está lhe doendo, você vem para ser curado. Não fique na frente de célula, não fique na frente desse discipulado, não fique na frente de um púlpito para fazer o que Jefté fez. Detonar vidas. Não fique. Está doente? Pare. Está doente? Seja curado primeiro. Não fique na frente do povo com feridas na alma, que você vai fazer o que Jefté fez. E depois deles entrou esse Elon, esses 3 aí que nós falamos os nomes, 3 juízes que não tem nada de relevante que fizeram, certo? E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos com o juiz Sansão, que é um dos mais conhecidos de todos nós. Pessoas crentes e não crentes conhecem esse juiz. E nós vamos ver lições que Deus tem para nós, se Deus nos permitir, amanhã, 12h, aqui nessa live do Facebook e também com essa live gravada para o YouTube, para aqueles que não podem participar da live do Facebook. Beijo no coração. Amo vocês.